Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo a leitura do dia 28 de março. Segundo livro de Samuel, capítulo 4. 2 servos de Isbosete o matam e trazem a cabeça a Davi. Capítulo 4. Ouvindo, pois, o filho de Saul que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram e todo Israel pasmou. E tinha o filho de Saul 2 homens capitães de tropas, e era o nome de um Baaná e o nome do outro Recabe, filhos de Rimom. E tinha o filho de Saul 2 homens capitães de tropas, e era o nome de um Baaná e o nome do outro Recabe, filho de Rimom, o Beorotita, dos filhos de Benjamim, porque também Beerote se reputava de Benjamim. E tinham fugido os Beerotitas para Gitaim, e ali têm peregrinado até ao dia de hoje. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram a Jezreel, e sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. E foram os filhos de Rimom, o Beorotita, Recabe e Baaná. E entraram em casa de Isbosete no maior calor do dia, estando ele deitado a dormir ao meio-dia. E ali entraram até o meio da casa, como que vindo tomar trigo, e o feriram na 5ª costela. E Recabe e Baaná, seu irmão, escaparam. Porque entraram na sua casa, estando ele na cama, deitado na sua recâmara, e o feriram, e o mataram, e lhe cortaram a cabeça. E tomando a sua cabeça, andaram toda a noite caminhando pela planície, e trouxeram a cabeça de Isbosete a Davi, a Hebrom, e disseram ao rei: Eis aqui a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que te procurava a morte. Assim o Senhor vingou hoje ao rei meu senhor de Saul e da sua semente. Porém Davi, respondendo a Recabe e a Baaná, seu irmão, filhos de Rimom, o Beorotita, disse-lhes: Vive o Senhor que remiu a minha alma de toda a angústia. Pois se aqueles que me trouxe novas, dizendo: Eis que Saul morto é, parecendo-lhe, porém, aos teus olhos que era como quem trazia boas novas, eu logo lancei mão dele e o matei em Ziclague, cuidando ele que eu por isso lhe desse alvíceras. Quanto mais a ímpios homens que mataram um homem justo em sua casa sobre a sua cama. Agora, pois, não requereria eu o seu sangue de vossas mãos e não vos exterminaria da terra? E deu Davi ordem aos seus jovens que os matassem, e cortaram-lhes os pés e as mãos e os penduraram sobre o tanque de Hebrom. Tomaram, porém, a cabeça de Isbosete e a sepultaram na sepultura de Abner em Hebrom. Segundo livro de Samuel, capítulo 5. Davi é constituído rei de todo Israel. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram, dizendo: Eis-nos aqui teus ossos e tua carne somos. E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor.
e ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos, sobre todo o Israel e Judá. E partiu o rei com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra e que falaram a Davi dizendo: não entrarás aqui, a menos que lance fora os cegos e os coxos, querendo dizer, não entrará Davi aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal e aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará nesta casa. Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor, desde Milo até dentro. E Davi se ia cada vez mais, aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. E Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, a madeira. Eirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros, que edificaram a Davi uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Os filhos de Davi, que nasceram em Jerusalém. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos que lhes nasceram, e estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã e Salomão. Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que ouvindo Davi desceu à fortaleza. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale dos Refaíns. E Davi consultou o Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus? Entregarmos-as nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim e feriu-os ali Davi, e disse: rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. E deixaram ali os seus ídolos, e Davi e os seus homens os tomaram. E os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. E Davi consultou o Senhor, o qual disse: não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti, e a ferir o arraial dos filisteus. E fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. Davi traz a arca para Jerusalém. Segundo o livro de Samuel, capítulo 6. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Veja bem que Davi convoca 30.000 homens para entrar em Jerusalém com a arca. Prestem atenção no que vai acontecer.
E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Então o erro está aqui, vocês vão ver a consequência, porque a arca do Senhor, que era a arca do concerto, a arca da aliança, não poderia ser carregada num carro, tinha que ser levada sobre os ombros dos levitas. Então observem, e levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas e com saltérios e com tamborins e com pandeiros e com símbolos. Então você que está ouvindo essa leitura, imagina a festa que estava acontecendo com 30.000 homens levando a arca até Jerusalém, tocando todos estes instrumentos. Para o rei Davi estava tudo bem. Vamos continuar. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus, porque ninguém poderia tocar na arca. Era a ordem de Deus. Ali houve duas desobediências. Davi levar a arca no carro de boi e Uzá tocar na arca. Seguindo. E Davi se contristou porque o Senhor abriu rotura em Uzá. E chamou aquele lugar Perez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Então a arca agora não vai para Jerusalém. Davi manda levar a arca para a casa de Obed. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim, subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, e cada um bolo de pão, e um bom pedaço de carne, e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel. Ela aqui está ironizando seu marido, o rei Davi.
Ela diz: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas, de seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Olha o que Mical fez. Ela comparou o seu marido como um sem vergonha, como qualquer um vadio, porque Davi estava bailando e feliz porque ele conseguiu finalmente entrar com a Arca da Aliança em Jerusalém. E Mical, sua mulher, não compreendeu a alegria e a felicidade do rei Davi, porque a Arca da Aliança representava ali a presença de Deus, porque Deus falava com o povo sobre a arca. Tinha 2 querubins, que era o propiciatório, que era a tampa da arca, e Deus se apresentava ali e falava com o povo, né? Então, a arca era um símbolo sagrado. E a arca estava fora de Jerusalém durante todo o reinado de Saul. E agora Davi, a primeira vez que ele tenta levar a arca, né, põe a mão na arca e morre. Então Davi entende que ele errou. Agora ele faz a segunda vez e ele leva então a arca como era pela lei de Deus, a ordem de Deus. Colocar a arca, ela tinha 4 argolas, então ela colocava sobre os ombros dos levitas, né, uma vara atravessada de um lado e de outro, e era levada sobre os ombros. Dessa segunda vez Davi fez perfeito. Porém a sua mulher Mical não compreendeu e chamou ele como um sem vergonha. Eu vou repetir o versículo 20 para você ver a falta de sabedoria desta mulher, a falta de entendimento, a falta de prudência e a falta de respeito pelo seu próprio marido, sendo o rei de Israel, né? Então, não pelo fato dele ser o rei, mas ele era o esposo dela. Eu vou ler o versículo 20 de novo para você não esquecer. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 20. Memoriza este versículo. E o final da vida de Mical. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. E ainda mais do que isto, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos. E das servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até ao dia da sua morte. Então foi esta punição que Mical recebeu, que diz a palavra de Deus, segundo o livro de Samuel, capítulo 6, versículo 23. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até ao dia da sua morte. Eu quero dizer para você que está ouvindo essa leitura, que a Bíblia só diz até aqui. Mical, ela era esposa do rei Davi, e ela o chamou como um sem vergonha e um vadio. Então eu creio que Deus aqui fez uma punição na vida desta mulher, porque era, afinal de contas, era a Arca da Aliança que Davi estava entrando em Jerusalém. E ela procedeu de maneira muito imprudente. Então diz a Bíblia que ela não teve filhos até a sua morte. Nós não sabemos se Deus fechou a madre de Mical. Nós não sabemos se Davi não se deitou mais com Mical. Não sabemos se eles não tiveram mais relacionamento entre marido e mulher. A Bíblia não revela. E a Bíblia não revela, eu não falo. Existem pregadores que têm coragem de dizer, né, que ela ficou como que trancada numa masmorra. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ela ficou estéril. A Bíblia não. Alguns dizem que ela se tornou uma mulher estéril. Mas nada disso a Bíblia revela. E eu só falo o que está escrito. E eu aconselho você que está ouvindo a leitura da Bíblia:
ou você que pode ser uma pessoa estudiosa da palavra de Deus, não corra este risco de acrescentar alguma coisa que não está escrito neste livro. Eu tenho muita preocupação e temor. Pela misericórdia de Deus, eu sou professora da classe do discipulado da nossa igreja e eu falo muito para os meus alunos que eles observem o que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19, que diz assim, Apocalipse 22, 18 e 19, diz assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E, se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Então, por conta destes 2 versículos, eu tenho temor em acrescentar alguma coisa que não está escrito na Bíblia. Eu não posso ministrar uma palavra e afirmar aquela palavra se eu não tenho como provar perante as Escrituras Sagradas. Sou uma pessoa bastante rigorosa nisto e não faço isso, não acrescento e sugiro você nunca fazer isto. Se não entender o que está escrito, fale o que está escrito, mas não acrescente e nem tire nenhuma vírgula deste livro sagrado. É a sugestão, a orientação, o conselho que eu te dou, porque eu sei que muitas pessoas estarão ouvindo esta leitura, muitos já têm este entendimento que, graças a Deus, eu alcancei, eu descobri isso na palavra de Deus, eu ensino isso para os meus alunos e eu digo para você que, lamentavelmente, tem coisas que a gente escuta nas igrejas, pregadores pregando, que não está na Bíblia. Aí eles inventam que está em livros históricos. A Bíblia ela foi divinamente inspirada, ela foi escrita por inspiração divina. Mas os livros históricos não foram escritos por inspiração divina. Então nós não podemos ministrar uma mensagem bíblica tendo como base livros históricos extra-Bíblia. Esta é a minha palavra que eu deixo aqui para sua orientação. Deus te abençoe, um grande abraço, aguardo você na próxima gravação. Obrigada por me ouvir. Deus abençoe você abundantemente.